Fala aí, gente bonita! Tá começando mais um Pode Contar Tudo dessa semana. É para você que acompanha no YouTube, né? Já tá acostumado. Toda semana aí tem uma programação, um vídeo, um conteúdo diferenciado. A gente, o intuito aqui de estar trazendo muita informação também e descontração, trazendo personalidades para estar animando aí você que acompanha. E lembrando que, né, durante a semana tem os cortes, né, que acontece lá no Pode Contar Tudo MT no Instagram, né? E inclusive também você vê alguns cortes no Aripuanã MT, que é parceiro da gente para você que gosta de conteúdo de altíssima qualidade, fofoca aqui da cidade, da região, né? Você fica super informado na chegadinha lá. E também junto com a gente está aí o Webnet Internet, né? Que é a internet de altíssima qualidade. É só entrar em contato com a rapaziada lá. Aproveitar e mandando uma alusão para toda a equipe da Webnet Internet. Quero aqui também registrar, né, a operadora Claudemíria, que faz os cortes. Tudo tranquilo aí, Cláudia? Tudo. Tá, então vamos começar. Que hoje a gente está trazendo aqui uma pessoa que além de cantor, né, ele é personal. Eu tô me sentindo até pequeno aqui perto dele, né? Júlio Reis, seja bem-vindo aqui. Como que você tá? Obrigado, Zé. Tudo Tudo muito bom? bem. Uma boa tarde a todos. Prazer imenso estar aqui no Pode Contar Tudo. E a gente E aí, tá preparado para contar tudo, viu? é tudo que eu puder, né, Zé? É, o programa fala assim, pode contar tudo, né? Mas as pessoas também, elas omitem um pouco, né? Não mente. É assim que a gente vive em sociedade, né? Pois é. E você veio da onde? Eu sou paulista. Sou do interior de São Paulo. Nasci em Bastos, mas me criei numa cidade chamada Iacri. Depois fui migrei para Jundiaí, Grande São Paulo. E por fim, retornei, vim para Aripuanã em 2011, retornei em 2014 e voltei novamente em 16. Dois É dois, personagens. dois períodos. Ah, 2011 eu vim, aham. voltei para São Paulo em 2014. 2 pontos. Em 2016 eu voltei e tô até hoje. Eu vou apresentar para você aqui dois personagens. Paulo Cintura e Exterminador do Futuro. Você conhece Os dois. os dois? Yeah, yeah! Yeah. Conhece o personagem? Conheço. Paulo Cintura mais. Você é fã do Arnold Schwarzenegger? Muito, É? muito. Muito fã. Me diga aí, quantos personal consegue escrever o nome do Schwarzenegger sem olhar, Nenhum. sem olhar no Google? Nenhum. E eu tive quadros dele na época do Comandos para Matar, que ele tinha. Vendia uns quadros, não sei se aqui chegou. Tinha quadro do Rambo, do Sylvester Stallone, mas nunca consegui. Eu sempre dava uma olhadinha lá, falei, esse nome aí não vai E ele é não. um dos atores que tinha poucos efeitos, né? Aquele músculo era dele mesmo, né? Ele praticante, né? De Ele foi fisiculturismo, né? foi pai do fisiculturismo durante muito tempo, né? Ele foi o nome do fisiculturismo por muito tempo. E ainda assim, você pesquisar bem, se você dar um Google, ainda é uma das rotinas de treino mais procurada. Todo mundo quer saber o segredo do Arnold, o que o Arnold fazia, o que deixava de fazer. Mas Porque, na verdade, naquela época não existia aquelas bombas que existem hoje. E o cara tinha um... o sintético sempre existiu, né? Mas o Arnold ele dividiu águas. Tem a galera no pain, no gain. Sem dor, sem ganho, ele foi muito além disso. Ele levou o corpo dele muito além disso. E palavras dos fisiculturistas modernos, Ronnie Coleman, todos eles, Phil Heath, todos eles falam a mesma coisa, que se o Arnold vivesse nessa época com as tecnologias que tem hoje, ele seria imbatível. Em tamanho, em performance, não teria como alcançá-lo. Palavras dos fisiculturistas, né? Uhum. Você acha que na academia, se chegar a tirar aquele monte de espelho lá, esvazia a academia ou não? Ah, bastante. Sem o tapag e a fotinha do treino, ninguém vai embora, né? Teria que ter um espaço então- só pra tirar foto. Então já é uma estratégia o espelho na academia. Ajuda. Eu mesmo tenho dia Você lá, gosta, né? eu que já faço 10 anos, eu chego lá, eu me engano, eu falo, nossa, como eu tô grande hoje. Nada, é só... Claro, você tem um pump de pós-treino, mas nunca chega a ser o que você tá vendo, Mas né? tem algumas pessoas que dão uma exagerada, né? Que Exagera. vai lá só pro espelho. E hoje assim, O ego, né, tem que estar alimentado. muito recurso de Instagram, né, Zé? E as Muita pessoas coisa. vai lá, o de malhar vai pouco, foto bastante. Um treino de meia hora, 40 minutos de foto.
Vamos falar um pouquinho de você, assim. Como que era o Júlio? Começou a entender como gente. Como que era o Júlio? Cara, eu fui criado numa família católica, apostólica romana, e, e descendo de uma junção de italiano com negros, né? Meu pai é negão, igual a gente sempre falou lá em casa, então não vou resbalar em nada que prejudique essa onda de fobia disso, fobia daquilo. Sou filho de negão, minha mãe é branca, Aí você nasceu bronzeados. nasci bronzeadinho. Tive a sorte de puxar algumas coisas do meu pai, outras da minha mãe. E assim, o meu lar sempre foi bem educativo, sempre foi um lar de muita disciplina, regra para tudo, para toda hora. Hora de acordar, hora de levantar, de comer, de dormir. E a gente sempre teve o pai e a mãe como senhor e senhora das nossas vidas, né? Nós não tínhamos isso, muita opinião nem escolha. E assim, nos criamos saudáveis e, na medida do possível, conforme fomos nos capacitando, inteligentes. Meu pai fornecia o necessário e minha mãe o necessário. Só que aí levamos um tombo, né? A família toda. Quando minha mãe morreu com 38 anos, problema cardiológico, E você tinha que idade? 14 na época. E aí todo mundo perde um pouco. Todo mundo perde um Aí pouco você da tava no momento de transição, né? Tá transição. virando um hominho. É. E aí ficou difícil meu pai lidar, porque a minha irmã mais nova que eu entrando naquela fase de problema, né? Sempre com o adolescente ele é problemático. Ele tem muitos porquês e nenhuma resposta. E quando tenta encontrar a resposta, só se lasca. E foi meio conturbado. Essa parte de 14, 15, 16, 17 foi meio conturbado. Não foi algo bem que nós conseguimos tirar de letra. Com 17 para 18 anos, eu fui morar com a minha tia. Aí então que eu migrei para Jundiaí, outro choque. Porque outra cultura, outra formatação, outra cidade. Lá nas cidades maiores, a gente, não sei se as pessoas sabem, só que nós vivemos em conglomerados. Uhum. Eu tive um vizinho, por exemplo, que nunca vi o rosto dele. Ô, lado a lado. E o cara era consistente, Zé. Ele era um cara assim que, por hoje, se eu, não pela atitude dele, mas pela consistência que ele tinha, de não olhar mesmo pra ninguém, assim, eu vivo minha vida, você vive a sua, e Cada um na sua. me espantava aquilo. Porque do interiorzão você vem, ô, São Zé, ô. E eu vivia numa cidade de 6 mil habitantes, 7 mil habitantes, e ó o filho do Tião, ó o Tiãozinho, filho do Tião Reis. Então, você chega, toma aquele choque, né? Mas aí fiquei em Jundiaí até os 21. Aí começa a minha história em Aripuanã. 21 anos eu me envolvi com uma pessoa daqui, que estava em São Paulo. Uhum. E, E ela te arrastou pra cá. e foi até engraçado que ela veio primeiro, pra você ter noção. Nós resolvemos, terminamos o relacionamento que a gente tinha. Mas me conta, só interromper um pouquinho. Não era muito paquerador, não? Não, Né? sempre fui muito tranquilo, Zé. Nunca fui muito barulhento, nunca. Não é isso que eu ouço, não, bicho. É que, assim, eu só queria ter o tanto de dinheiro que as pessoas pensam que eu tenho, o tanto de mulher que eu Eu ouço até mais coisas, que daqui a pouco eu vou perguntar. Sim, sim. Ah. E aí, foi um envolvimento bem forte, porque é sabido, né? O cara, quando perde a mãe dele jovem, ele tenta encontrar certo aconchego, Uma figura uma figura materna, né? materna onde não Por deveria. que você não casou com a véia? Convites não faltaram, né? Mas eu achei melhor para saudável para a família, melhor não, né? Minha tia Aí que você já encontra- morreu também teria infartado naquele dia. Aí você encontrava uma avó logo em vez de, Uma de avó, mãe. É. E aí foi, tivemos um envolvimento até longo, resolvemos terminar. Em paralelo, eu estava prestando concurso da polícia. Aí começa Deus agir na minha vida. Porque apesar do cara não merecer, apesar de tudo que ele comete, de extravio moral, emocional, tudo que ele comete
se você tá vivo, Deus tem um plano pra você, eu tenho certeza disso. Não me deixa fazer o concurso. Primeira fase, passei. A fase escrita, a prova, eliminatória. Tinha 75 mil inscritos. Passaram só 2.500. E eu olhava sempre aquela falta batendo, aquela coisa. E eu tenho muita curiosidade de andar pelo mundo. Eu sempre mochilei bastante, sempre gostei. Ah, vem pra cá. 2011. Uhum. Mas eu tô vindo. E eu falei, beleza, Aripuanã, uma cidade. Zé, não minto. Amo Aripuanã do fundo do meu coração. É uma casa pra mim, é um lugar onde eu conheci muitas pessoas, pessoas que mudaram a minha vida completamente, totalmente. Mas quando eu dei naquela avenida do Domenech ali, cara, só terra, aquele poeirão. É diferente, né? Eu falei, E foi, é que é tudo, é muito rápido aqui, né? Cheguei em agosto, 27 de agosto. Dia 3 de setembro eu tava trabalhando na serraria. Falei, processo seletivo bom, diga Marchese. E daí foi, trabalhei 8 meses, saí de lá, entrei na construção da Iguaçu, 2012. E foi, as coisas foram acontecendo. Aí tinha uma cidadã aripuanense também, a Maísa, que iniciou todo o contexto de treinamento funcional na cidade, foi a pioneira. E ela sempre tinha um respaldo ali, eu sempre ia passando aquela curiosidade. Falava, pô, peraí, isso daí é muito parecido com o que eu já vi. Mas você já tinha afinidade com essa questão Sim, de sim, academia. sim. Sobre treinamento funcional, sim. Você nunca foi lutador? Sempre, né? Não, Sempre. mas no lutador mesmo de esporte. Sim, É? sim, Você sim. lutava o quê? Olha só, coletividade sempre foi um problema. Eu tinha 13 anos, foi escola de futebol. Aí nós, lá, muito movimentada essa área lá em São Paulo. Porque tem muito olheiro, essa coisa toda. Nós estávamos numa semifinal, uma final, não me recordo. Acho que final. O nosso, eu era meio, nunca tive habilidade, nunca driblei, mas sempre fui um cara de ouvir o que a orientação e executar. E aí, dentro da coletividade, eu sempre imagino, estamos aqui, tá um time. É para todo mundo querer ganhar. Se você não quer ganhar, coletividade não funciona. E o nosso lateral esquerdo se vendeu na época. Eu lembro igual hoje, eu tenho certeza absoluta. E aí eu, do mesmo time, agredi ele, por aí já acabou. Aí tentei ir pro vôlei. Mas ele não chegou a morder sua orelha, não foi mordida, Não, não. não, não, isso aqui foi. Já aconteceu aqui. Os matogrossenses que gostam de fazer isso aqui. Foi facãozada? Foi, quase isso. E aí foi, virou esse. Aí coletividade não dá. Não dá, e minha mãe morreu. Energia pra descarregar em todo mundo. Aquela raiva, aquela. Já É na completo. adolescência, aquela inconstância emocional. Aí, karatê. Não, primeiro, capoeira. Não me dei bem. Karatê. Apanhava. Também, mas não era algo que me supria. Você ficou rebelde por causa da situação? Com certeza, com certeza. Hoje minhas tias vão assistir, eu peço desculpa pra vocês, minhas tias, tá bom? Pelo tanto que eu dei trabalho. Meu pai também e minha irmã que sofreram pra caramba. E assim, aí foi Muay Thai e tudo que me arrebentasse, eu tentei tudo. Aí tem Cara, aquela fase da moto, a bendita moto. Graças a Deus passei ileso então dessa fazia fase. travessuras, então. É, e foi. Me encontrei, era praticante de uma arte coreana chamada Hapkido, lá em Jundiaí. E certo dia eu fiquei a mais no treino, porque começava a galera do jiu-jitsu. Eu vi aqueles caras, sabe, que aquela confiança inerente, uns caras sem, sem certeza. É diferente quando eu olho pra você, um cara sem certeza, um cara sem medo do que tá por vir. É diferente quando você vê um homem desse calibre. E tinha um agente municipal, guarda municipal, Bola, que eu nunca mais vi, infelizmente, depois que ele me deu aula, faixa preta. Eu tava lá quietão, ele, pô, entra aqui. Me deu um senhorzinho pra rolar, um senhor, sei lá quantos anos tinha. Na época devia ter uns 60 anos, cara. Falei, não, vamos lá que você vai. Vou matar esse velho. Sensei?
Não, era aluno dele. Vou lá que esse velho, eu vou matar esse velho, pô. Imagina. Tomei um pausa. Fui embora pra casa, tudo, sabe a moral? Foi embora, velho. Pra você ter noção, eu É o que esqueci minha bicicleta na academia. Eu saí de lá depois dos 5 minutos primeiro. Eu ainda apanhou na cabeça, eu desnorteado. Não, vergonha, cumprimentei e fui embora. Eu não entendia o que era jiu-jitsu. O que é o jiu-jitsu? Jiu-jitsu é você finalizar e ser finalizado, mas ninguém te fala que no começo você só vai ser finalizado. Você vai apanhar e vai sofrer muito. E foi. E por aí começou essa. Sempre gostei. Depois me apaixonei pelo jiu-jitsu. Aí veio competição aqui no Mato Grosso de MMA, que nós somos campeão em Juína e tudo mais. Mas eu amo jiu-jitsu. Jiu-jitsu é uma parte fundamental da minha vida. Quando eu volto a fazer, eu sinto que as coisas se encaixam. Aí eu já fui ver uma aula, mas eu acho que rola um sentimento, que esse treinamento lá, umas pegação. Igual esse dia tava eu e o Cleito lá na academia, ele falou, falei, ô professor, o Carlos Witzel falou que jiu-jitsu é coisa de caboclo que gosta de outro homem. Ele falou, leve ele lá embaixo pra nós grudar ele. Eu falei, não, pera, você vai grudar? Aí ficou ruim também, né? Vamos chamar pra pancada, mas não pra grudar. E fica nessa. E sempre tem. Mas o que eu gosto muito de qualquer arte marcial, a gosto, tá? É tudo que tem filosofia. Se for vã, se for pra te tornar pior, não faça. Não faça. Não faça. Tem dia que você tá estressado. Mas é uma conexão com a mente e o corpo, né? Isso é. A necessidade, é um xadrez, né, na Uhum. verdade. É uma coisa que você faz a primeira aula, você não fala, não volto nunca mais. Aí você faz a segunda, vai indo, terceira, quarta, quinta, sexta, até você um dia imaginar a possibilidade de finalizar alguém. Não pela finalização, pelo caminho que você trilhou para Percorreu. chegar até lá. É incrível, é um conhecimento físico e corporal que você adquire É uma terapia, né? que é fora do comum, entendeu? E assim, não tem idade pro jiu-jitsu. Qualquer idade, qualquer faixa etária, desde que consiga ser didático, né? Aí eu falo isso, a pessoa, então o senhor de 95 anos. Não, se ele for didático, se ele conseguir Uhum. assimilar o que você fala, sem problema. Então você foi bastante versátil. E para chegar nessa no personal, você se formou primeiro Não, ou não. começou já a Já praticar? comecei batendo estaca e porque tem essa necessidade, Zé. Assim, é, se você vai em qualquer cidade hoje no Brasil, tem o cara não formado que tá ali na academia, fazendo por onde, tá fazendo sua faculdade, tá trabalhando ali, tá se formando e tá indo. A formação do personal, ele é mais por tempo do que ditamento Teoria. por teoria. Porque você consegue analisar pessoas, físico, de diversos ângulos, Cada sabe? pessoa um perfil. Cada pessoa um perfil, cada pessoa a abordagem muda, tudo muda. Então, primeiro conheça você. Para instruir alguém, primeiro você tem que se conhecer. Sim. Até hoje eu estava conversando com as meninas que começaram, na verdade, o treinamento funcional. Elas falam, Júlio, eu não sei quem era mais louco, se era você ou se era a gente. Mas era tudo muito empírico, era tudo muito. O que eu aprendi de treinamento funcional? Eu passei. Eu passei da forma que dava para eu passar. Da forma existente, né? E a gente foi evoluindo nesses quesitos. As academias aqui foram melhorando. Aí, Maísa, de novo, abriu uma academia. O Fernando sempre teve. Aí ficou esse páreo, Fernando e Maísa. Aí a Maísa fechou. Uhum. A Total Fitness abriu uma potência. Abriu bombando, né? Uma potência incrível. Daquele nível de academia que nós tínhamos ali na antiga academia do Biri, aberta pelo Wagner e pelo Valdinei, não se vê Foi um conceito mesmo de academia. conceito. Os caras estudaram. O Nortão aqui e outros estudaram e tiveram coragem de investimento. Coragem de investimento. O Nortão aqui não tem. Não tem. Eu já vou em Juína, a gente anda por aí. Uhum. Não tem. Não tem. Conceituado igual a deles, Uhum. não existe. Não Dentro dos existe. padrões de nível capital, né? Padrão alto, é um padrão alto. Uhum. Mas eu friso a daqui. Por que a daqui? Nós tínhamos a inovação
junto com a galera que já tava nisso, pegou há muito tempo. Instrutores já de longa data, pessoas que já faziam musculação na antiga academia do Biri, Uhum. que foi outro expoente, a gente fala sempre da mais, mas fala do modernismo, né? Aham. Do que eu me conhecia ali, pô, não, mas o Biri é É pioneiro, é falado toda a pioneiro. É vida, ele que trouxe, né? toda a Na vida. E verdade. tomava conta de todos os esportes, né? É Era um verdade. cara Pioneiro de alguns esportes de aqui. tudo. E tinha equipe de atletismo, né? Na Tinha, época. tinha. Eu Eu, participava na época. eu sei disso porque a minha ex me conta. Minha então mulher na época falava muito e falava muito bem. E assim, a primeira figura que eu conheci de Aripuanã, assim, em teoria, foi o Albiri, por Uhum. conta das coisas que ela falava. A hora Nós já a tínhamos hora que essa. você sentir que a língua tá igual de papagaio, sequinha, né? Que você viu língua de papagaio seca? Eu não consigo transformar água em vinho, né? Mas vai tomar água. Aí vai já sentir a vontade aí. O melhor conteúdo que tem é Que água. conteúdo. Ah, vocês usam muito isso, né? Tomar bastante água. Tem que. É. Sim, tava confuso as situações. Porque hoje, e foi incrível bater essa entrevista hoje, porque Uhum. de manhã eu tava falando com as meninas isso já. O shape, o bom físico, né? Pra Uhum. quem não tem a nomenclatura moderna de chamar de shape, ele não consegue ser comprado, não consegue ser vendido, você não consegue importar de ninguém, você não consegue de forma alguma Só depende de uma pessoa. fazê-lo de forma diferente que não seja em cima de suor, cansaço, muita proteína, muito carboidrato. Não tem como. Não existe. Ali o piso da Não, academia é pro não existe uma milionário. fórmula mágica, né? E se fosse, Zé, é o que eu digo. Nossa geração não tá muito melhor. Eu vejo que nós estamos piorando esses quesitos. Por quê? Olha só, se você pegar 1975, o Arnold já fazia essas coisas. É verdade. Aí eu falo do Arnold porque é conhecido, mas temos o Fueguirino, temos um Uhum. tanto de pessoas que revolucionaram o esporte, que estão ativos hoje ainda. Você vê o Arnold subindo num palco, não para pousar, mas ele tá lá vivo, inteiro, entregando Tá um prêmio. envolvido, né? Tá envolvido, Envolvidão. O envolvidaço. Figueiredo tem uma marca de roupa, de suplementos. São as coisas. Ronnie Coleman já é mais moderno, mas Uhum. mesmo assim, todo aleijado por conta de muitas coisas, muitos abusos que ele cometeu durante a carreira dele. Mas ele disse: não se arrepende, então. Você vê a sobrevida que essas pessoas têm, é uma coisa incrível. E assim, a didática ali na academia não tem magia. Às vezes eu sempre falo para quem eu acompanho, falo assim, ó, você pode vir aqui, eu posso montar o melhor treino, a gente pode falar o que quiser, mas só vai ser... Quando tiver na linha aqui, nos 60 minutos, vai ser você e você. Não tem o que você fazer. Ah, não, mas eu vou fazer. Não Não, é você que vai fazer acontecer, não é os não. equipamentos, tem que ser a dedicação Isso pessoal é e seguir a claro. regra, né, É claro? claro, não tem como. Se você tem um tutor, tem uma pessoa que compreende a atividade que você está fazendo, que desenvolve para você um treino, que entende dos balizamentos de treino, das situações de academia, é óbvio que você tende a ter um desempenho melhor. Só que eu vi outro dia, eu lembrei muito de quando eu comecei a treinar. Dois carinha lá. Entraram dois caras. E, Júlio, tantos caras que entram, porque você lembrou disso aí? Justamente pelo foco, determinação. Eu fui um dos caras que pegaram a enciclopédia do Arnold e tiraram o exercício. O Arnold faz 7 exercícios para peito, 7 exercícios para peito, 8 para as costas, e no outro dia eu vou treinar 5 exercícios para ombro, 4 para tríceps, 3 para Uhum. bíceps, 2 para antebraço, e na perna eu vou treinar cadeira, mesa, flexor, tudo numa paulada só. Eu fui desse cara. Mas Uhum. assim, depois que você começa a entender, e aí você vê, tem primos hoje que competem no fisiculturismo. E ele já milhões de seguidores e mais. O trabalho do cara hoje é você é bom, você é ruim, você é bom, você é ruim, e eu vai pousar. Uhum. Colocou uma equipe de trabalho muito eficiente. Mas mesmo assim, quando você olha, fala, Júlio, tem cara aqui que eu sei que não vai pra frente. Por quê? Porque o cara tá achando que a grana do pai dele vai fazer ele ficar forte. E não vai.
Não vai fazer. Você não vai conseguir comprar nada ali. Tudo é por você. Vamos assim no básico, né? A maioria das pessoas, acho que quase todo mundo, quando vai no médico, ele toca nesse assunto, né? Toca. Fazer um exercício físico, não importa o que, mas fazer. É, todo mundo deveria ter o hábito de praticar uma atividade física na academia. O que que você me diz? Olha, Zé, os médicos. A concepção dos médicos mudaram. Hoje, muito difícil é ver um médico dar remédio para controle de pressão, perda de gordura. É, ele tá, ele tá saturando até em alguns casos a academia. Por quê? Ele não pede para a pessoa caminhar. Ele não pede para a pessoa fazer um exercício por conta. Ele faz exatamente o que eu faria caso você estivesse passando mal. Eu te mando para um ambiente controlado, onde tem um cara lá que entende do que está fazendo. O Então, cardiologista lá, né? O meu cardiologista que mandou levantar a barra. Falou assim, ó, tem que levantar, trabalhar as pernas, o braço. Ele não mandou caminhar, não. Falou, mandou. vai levantar a barra. Sim. E quanto E, mais, a hora que estiver doendo, que tá começando a surtir efeito. e citando o Fernando, filho da Ivori, que é médico, Uhum. sim. Mãe, ele falou para a Ivori tá querendo fazer Pilates. Nada contra Pilates. Eu já fiz correção postural, tudo. Não tem. Só que cada área tem que abranger a sua. Você não, eu não posso vir aqui e querer fazer bolo aqui em cima. Porque você não tem fogão. Entendeu? Uhum. Então, ele sempre fala, mãe, pra velho, é musculação que ajuda. E assim, eu poderia citar muitas alunas minhas, mas tem a Ivori, por exemplo. Ganho extraordinário de massa muscular. Os retornos dela, médicos, os caras falam assim, ótimo, parabéns, muito bom. Mas voltando à questão, o médico sempre vai indicar você para um ambiente seguro, controlado, onde ele sabe que vai ter pessoas lá que vão entender sua necessidade. Sempre vai ser assim. Mudou totalmente essa concepção. Remédio é a, 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 a máxima é que se diminua o uso de remédio. Aí os caras falam, ah, mas muito irônico. Aí a gente diminui o remédio tal, mas aí vocês mandam tomar isso, aquilo, 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 aquilo. Primeiro que eu não receito nada. Receita é a nutricionista. E nós temos sim um déficit. Hoje Uhum. ninguém come mais como comia antigamente, porque também não pode. Eu fico imaginando hoje, mesmo eu, se eu comesse como eu comia na casa dos meus pais, com os alimentos e temperos fortes, banha de porco, condimentos e mais condimentos. Meu pai fazia rabada e mocotó toda semana, porque ele dizia ele que fortalece o homem. Vai ficar forte, né? Mas aí o que acontece? Era ruando café, cortando lenha, correndo atrás de gado, fazendo cerca. Aí não tinha jeito. É óbvio, hoje, pega a nossa rotina, olha a minha rotina. Sai da academia, acorda às 5 até às 9, treino, 1 hora, beleza. Foi o meu esforço físico do dia. Agora eu tô treinando pro campeonato em Cuiabá. Tá acontecendo um treino de jiu-jitsu, 2 horas de jiu-jitsu, 1 hora e meia. Mas assim, meu pai nós vivíamos nesse pique no sítio o tempo inteiro. Eram 5 refeições diárias, todas pesadas. E você não via ninguém gordo, porque não tinha como ficar. Mas hoje em dia, por conta de que não se faz mais uma alimentação como se deve, porque não se pode também, os Uhum. suplementos e outros artifícios alimentares estão sendo utilizados. Estão sendo Uhum. utilizados. Então o que te levou a fazer licenciatura plena de educação física foi só a parte burocrática, porque você já estava envolvido, Sim, já tinha um sim, tempo, sim, sim, então. sim. Porque o que necessita hoje é o tal do papel, Tem né? que ter. Aí Tem que tem. ter. Isso, assim, deixar claro que estou em período de formação ainda, não Aham. terminei. Mas é igual eu digo, todo mundo tem que estar correndo atrás de alguma coisa na vida. É, para mais, para menos, até o bolo tá pronto, você tem que terminar a receita. Então a gente tem que ir um passo de cada vez. E eu tenho alunos e pessoas que acreditam no meu trabalho e eu vou desenvolvendo. Vou desenvolvendo ele da forma que da melhor forma possível, dentro dos meus conhecimentos.
E a gente sempre está obtendo bons resultados dentro e fora da academia. Uhum. Hoje no mercado, assim, tá cheio de suplemento, de tudo que é tipo. Quem que orienta? Quem que. Porque cada pessoa não pode ficar tomando qualquer coisa que vem pela frente. Quem que orienta, quem que receita esse suplemento? A suplementação, Zé, ela é. O nome já fala, aquela situação, igual eu tô na academia, Uhum, que eu não sou sozinho, então muitas das vezes não consigo fazer minha marmitinha lá e levar. uhum, Aí eu tomo uma proteína. Aí eu falo para Adriel, ó, eu vou fingir que eu tô comendo, porque a gente sabe que o que vai estar ali, o ideal para quem pratica atividade física, num nível que a gente intermediário e avançado, é você ter o seu arroz com ovo, com Você frango. come bastante ovo? Como? É obrigado, é a proteína do pobre, né? Então a gente Aham. come muito. Tá mais barato, né? É, nem tanto aqui, né? Porque Uhum. dependendo da quantidade, É. são. A minha gramagem de ovo dá 16 ovos por dia, então ela é É. bem puxada. Bem puxado, né? Bem puxada. Eu reduzo para Tá. 12, que aí fica uma dúzia por dia, tá certo. Senão, fica rachando as cartelinhas. E a gente vai indo. E suplementar é algo que, de novo, todo mundo fez de forma empírica. Ah, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Eu tinha na época um Mega Pack, que é um suplemento para performance. Todo mundo comprou aquilo. Ninguém sabia como tomar, por que tomar, mas todo mundo comprou e tomava 12 cápsulas antes do treino. Animal Pack, Monster Pack, tudo era pack na época. Nossa, aí acabou a onda dos pack porque fazia mal. Aí vamos para as proteínas, albumina, proteína do leite, proteína de tudo quanto é coisa. E todo mundo foi se suplementando. Hoje você tem certo respaldo, eu digo eu Uhum. assim, para indicar ou para tomar, porque você vai entender. Lá cada scoop Uhum. contém 20 gramas, contém 17 gramas de proteína. Ah, tomar 3 scoops por dia disso aqui. Só que a problemática é, você sabe, você conhece se a pessoa tem tolerância? Você sabe se aquela gramagem não Uhum. está alta para aquele biotipo, para aquela pessoa? Porque se você. As pessoas falam muito de álcool para dar cirrose, né? Uhum. Tem cirrose medicamental, alimentar. É Você verdade. pode. Eu já vi pessoas comendo um monte de proteína. Ah, eu vou comer tudo quanto é carne. Come. Seu pâncreas agradece. Tenho eu, um padrinho que faleceu com 61 Uhum. anos por conta de exageros alimentares. Retiraram 85% do pâncreas dele. Estava Ixi. apodrecido. Por quê? Foi deflagrado. O pâncreas, para quem não sabe, é responsável pela produção de insulina. Quando você ingere muita comida com cargas de fibra pesada, aquela carga, ó, carne vermelha, eu não como à noite nunca mais. Aliás, estou evitando carne vermelha. Quem puder, Uhum. aliás, não é que eu tô falando porque, não. Eu me senti bem, eu garanto que qualquer pessoa que der uma cortada na carne vermelha por um período vai se sentir bem também. Álcool, não ingiro. Ontem tava na comemoração, Aí eu você não tomei. bebe, não fuma. É, só treino. Só treino. E foram acontecendo isso. Isso, suplementar hoje em dia é quase que uma regra. Só que as pessoas falam, é muito difícil tomar água. Pera, pera aí um pouquinho. Pera aí. Você compra uma proteína de R$ 350. Compra uma creatina de R$ 290. Compra um pré-treino de R$ 250. Como faz tudo isso daí? Beleza. Aí já é a melhor hora para tomar tudo aquilo. Aquele globo. Você toma. Aí é difícil tomar água? Aqui é de graça. Eu não consigo entender. As camadas musculares, todo mundo sabe, o nosso corpo é 70% líquido. Não é 70% água, gente, pelo amor de Deus. 70% É líquido. líquido. Líquido Não é o planeta Terra, né? Que fala 70% de água. de água. É líquido. É sempre deixar claro, porque, Júlio, você não precisa explicar isso. Eu falei, não preciso, mas já tive. Então, caiu o sangue, fica onde? Isso você vai vendo e vai sabidamente a gente vai entendendo. Como Uhum. é que você pode gastar R$ 1.000 de suplementação a cada 45 dias e você não consegue tomar água?
A dificuldade hoje está se encontrando nos pontos que você fala, não é possível, sabe? Aí é em vão, né? É em vão. Aquele gasto. É uma boa expressão. É em vão. É em vão, porque a partir do momento que você não colocou água no corpo, não colocou quantidade de carboidrato boa para você se alimentar, para você gerir músculos e proteínas, carboidratos e proteínas vegetais, você tá puxando ferro ali, meu chapa, Uhum. da pior forma possível. Eu vejo que vocês, né, os personal, tem a regularidade nos treinos, né? Que é uma coisa meio rotineira, né? É uma rotina. Só que hoje, né, a internet, ela traz, não sei que tem uns camaradas que estudam e quer inventar em cima, né? Aí, inclusive, faz aquela propagandona, pega uma mulher bonita já e fala, ó, eu ficou desse jeito porque eu fiz esse tipo, malabarismo, por exemplo, né? Uns movimentos diferentes. Isso atrapalha vocês? Porque a pessoa já chega lá com um conceito, né? Porque aí fala, ah, mas todo dia a mesma coisa, e academia é isso, né? Mesma coisa todo dia, né? Ó, Para você obter o resultado, tem que ser aquela rotina, não é? rotina. O fisiculturista chamado Mike Mendes, ele falava o seguinte: todo dia é uma segunda para mim. Por quê? Porque eu treino igual todos os dias. Não o mesmo exercício, entenda. Uhum, Primeiro, toda vez que você tem uma rotina, você vai seguir ela da forma que tem que ser. Se você coloca treino A, B, C, para qualquer um, você vai entender que são letras diferentes, são treinos diferentes. Aí me aparece um bendito, um abençoado. Não tô falando que não funcione, tá? uhum, É só uma coisa. Qual o nível desse cidadão, dessa pessoa, dessa mulher, desse homem, para estar executando esses exercícios? O grau de dificuldade do exercício, o tempo que ele tem de academia, o, o investimento que esse cara faz de alimentação e suplementação, e não vamos ser hipócritas aqui nos ergogênicos, porque tem, é fato, é real, isso é real. A pessoa coloca isso, margeia um reles mortal. Ah, não, mas o fulano de tal fazia isso. E por isso que tem-se os equívocos. Existe muita gente equivocada achando que levar a pessoa num cálculo, vou levar ela para Marte, não vai resolver. Deixa ela no planeta Terra, fazendo o uhum. básico. Ah, tá, eu faço um afundo giromecânico da caixambinha. A pessoa não sabe agachar. Fundamentos. Qualquer atividade física tem fundamentos. Se você vai pro vôlei, você tem fundamento. Saque, recepção, manchete, receber, levantar, cortar. Você tem fundamentos. Toda atividade física tem fundamentos. Não adianta você pegar um aluno recém-iniciado, vou fazer tal coisa. Não vai. Não vai Uhum. funcionar. Esse nível de paciência tem que vir. Hoje em dia eu vejo, eu tenho um aluno em particular, homem, que é, inclusive os homens vão viver menos que as mulheres. Todo dia que eu corro na academia tem 20, 25 mulheres, tem 6 homens, 8, 10. É ruim. Vamos se cuidar, viu, camarada? Porque precisa. Aí todo mundo vê ele hoje, andando com 104 quilos na rua. Um cara de 1,78 m. Oxe, mas não vê que começou o nosso trabalho, começou lá em 2018. 2018. Aí ele viaja, perde o condicionamento, volta. 30 dias, Júlio. Tá tomando não sei o que, tá tomando aquilo, tomando. Não é, que o cara tem uma memória muscular embutida, É, tem um regularidade, né? trabalho regular. Tem uma coisa também, gente, não é ser bitolado na vida, tá? Você precisa de tudo. Não precisa ser um doente, uma pessoa. Nossa, ninguém aqui vai. Eu creio eu que ninguém vai almejar ir para um campeonato de fisiculturismo. E mesmo os que vão, tem lá os seus 2 mesinhos de tranquilidade, de Uhum. paz. Vai para suas férias, curte gostoso, Uhum. come, bebe, se é da sua vontade. Eu falo, bebida não me vai mais. Não tem mais por onde, beber. Não tem, não Também tem. questão de opinião também, Não né? tem. Mas eu bebi 2 ontem. Foi ruim, falando mole, então o gosto é É, horrível. é perigoso aparecer um outro lado seu aí, né? Vai. Aí você.
Um outro eu. Exatamente. Então, deixa lá fechadinho, deixa eu trabalhar isso tudo. O trabalho de vocês aí, obter um resultado excelente, ele tem que estar associado com outro profissional, no caso, nutricionista, porque tem muita gente que acha que vai na academia com 30 dias tem que emagrecer. É bom. É bom porque todo mundo fala assim, ó, academia mais é menos. Tá? Mais é menos. E menos é bem menos. Deixa eu explicar. Mais é menos quando a gente fala assim, mais é menos, mais vezes na semana, menos você vai sofrer com o processo. Menos vezes na semana, menos resultado você vai ter. Então, você vai sofrer mais e ter mais resultado, ou você quer sofrer menos e ter menos resultado? Você vai sofrer mais, mas isso vai... Tudo é recompensa. Tem como você ficar sem. A alimentação não é diferente. Se você tem condições de um profissional, de um nutricional, ótimo, beleza. Mas se você não tem, não cometa o erro de parar de comer. Parar de comer, gente. Parar de comer só vai prejudicar você em todos os aspectos. Quando você para de comer, o seu organismo desacelera. Você sofre com a baixa quantidade de carboidratos e proteínas que são ingeridas, você perde energia e o seu corpo faz uma coisinha bem simples. Só é inteligente. O corpo é o organismo mais inteligente do mundo. Opa, o Zé comeu só café da manhã, um cafezinho preto. Vai jantar, vai almoçar 12:30, tá? Aí o Zé vai lá, come aquele pouquinho de carboidrato, um pouquinho de proteína e fica. Aí o corpo, você vai reparar que você não vai fazer digestão daquilo. É o efeito camelo, né? Já viu falar? Ele Fica sem tomar água e aí cria gordura grudou, exato. nas costas para manter um tempo. Ele vai, seu organismo vai desacelerar, vai aumentar a sua taxa de gordura, porque ele vai ter que se manter vivo. Para quem não sabe, gordura se transforma em energia, é um dos paliativos de energia, tem outros, mas gordura é um ponto de energia também, para sobreviver. Então, Júlio, o que você está falando? Se você quer um emagrecimento bom, com as dosagens corretas, miligramagens corretas, tá? Tô falando aqui para você, coisa boa. Por quê? Arroz, feijão, a sua carne ali bem passada, ou sua carne branca, o seu peixe, não vai te engordar. Não vai. Só que quando nós saímos, vamos para uma Coca-Cola. Não sou eu que falo. Coca-Cola, 7 vezes mais viciante que a cocaína. Um mundo de açúcar dentro de uma Coca-Cola. Eu tomei só uma. Mas você compara. Vamos lá, 300 calorias numa Coca-Cola. Faz um prato para dar 300 calorias, gente. E eu não tô falando isso porque eu estudei nutrição nem nada. Isso é conhecimento que a gente vai adquirindo durante o tempo. Então, Que é necessário também, né? Confeitos, é necessário. Porque surge a dúvida do cara que você está acompanhando, da pessoa que você está acompanhando. Sempre tem. Quer dizer, para você alimentar e manter essa forma, você tem Também que ter o conhecimento. Tem que ter. E eu não tenho dinheiro para nutricionista, diga-se de passagem. Você tem que pesquisar. E ao longo... E a gente está aqui num podcast e vocês... a exemplo desse, que é regional, Zé, esse aqui é regional, né? Regional tem inúmeros nacionais e mundiais falando a mesma coisa que eu estou falando aqui. Mas nós estamos eternizados na internet e vai para qualquer lugar. Qualquer lugar, exato. E a gente vê uma contagem exata de quanto você deve consumir de carboidrato. E mais uma coisa, gente. Aí, muita gente confunde isso quando eu falo assim, mas então tem que comer bem. Comer bem e comer regularmente. É uma dica, tá? Mas o meu nutricionista falou para... Seu nutricionista tem um plano para você e não cabe isso que eu tô falando. Entendam bem. O seu nutricionista tem um plano para você que ele desenvolveu, que ele estudou, né? Enzimas no seu corpo, que ele fez um trabalho, ele fez uma varredura, ele escalonou no seu corpo,
se você tem tolerância à lactose, à proteína, conforme... E a estratégia adquirida pelo seu nutricionista é pelo seu nutricionista. Eu estou falando disso de forma geral, tá? De forma geral. Alimentação correta é de 3 em 3 horas. Para quem é praticante de atividade física. Se é esportista, é uma coisa. Atleta é outra coisa. Ah, mas o Kaique Pro come 16 vezes no dia. Ah, mas o Fábio Giga come 4 pacotinhos de bolinha de Nescau de 300 dentro de uma bacia com 6 litros de leite. Você é o Fábio Giga? Você é o Cibum? Você é o Ramondino? Não é, então vai na regra. Faz uma continha básica. Vê lá. Cuidado também, IMC. IMC é uma conta trágica. É um cálculo trágico. Porque pela minha altura eu devia ter 89 quilos. Eu tô aqui e a cidade eu acho que não me conhece de perfil, de costa de frente. Eu Eu não peço, quero nem conhecer. eu, Tá bom, pe- tá bom assim de longe. eu peso 106 quilos. 106 quilos. Agora tô flat, sem refeição. E me imagina com 89 quilos, sumir, desaparecer. Aham. Então, IMC nem conta, não é uma conta exata. Composição corporal, gente, vão atrás disso. É porque atrás disso os profissionais de saúde, tanto alimentar quanto física, estão buscando composição física. Ele quer que você troque. Ele está falando para você, seu corpo está falando para você, gordura não é algo bom para você. Um cara com circunferência abdominal aumentada tem 30 vezes mais chance de infartar. Isso é dado. Não estou inventando aqui. Cuidado. Sabe por que eu me embrenhei nessa parte física? Justamente pela minha falecida mãe. Uma coisa que é, foi incrível. Por ela não conseguir fazer uma atividade física regular. Quando ela tinha 29 anos, fez a primeira operação. Foi trocar a válvula do coração dela por uma de tecido. Uma válvula de carneiro, de coração de carneiro. Fizeram essa troca. E o médico falou, ó, a senhora tem que baixar a gordura do sangue, tem que baixar o açúcar do sangue para manter a saúde. Não conseguiu. 9 anos depois estava minha mãe de novo, novamente, sendo operada. Por aquele motivo de não conseguir fazer uma caminhada. De não conseguir se exercitar minimamente. Então, gente, para quem tem dependentes, para quem tem filho, para quem tem esposa, para quem tem... Eu já cansei de falar isso para meus alunos, eu faço apelo, melhore-se. Física, intelectualmente, vai ser bom para sua casa, vai ser bom para seu filho, vai ser bom para sua esposa, vai ser bom para a sociedade, para o seu ego, vai ser bom para sua autoestima, para tudo. A ego, Júlio, ego não é uma coisa boa. É sim, o homem tem que preservar a boa autoestima dele. Não tem. Eu tive alunas, tempo de funcional, que treinava chorando. Mas não é porque ela estava triste ou nada. Por conta de dores. Dores. Dores da pessoa andar. Andar. Tá 80 quilos acima do peso. E hoje eu encontrar elas, filhas, o marido, ô Júlio e tal, você salvou meu casamento, salvou minha vida. Porque é. Não por mim, ela se salvou. Só que precisa, às vezes, de um idiota que, como eu, como passo, às vezes, a imagem de ser autoritário, de ser isso, aquilo. Só que eu só faço por onde extraio das pessoas que estão do meu lado o melhor. Porque se o dia que eu parar de performar do jeito que eu sou, é lógico que eu melhorei muito, mas de buscar o melhor da pessoa, só tá ali na sua frente, vai fazendo aí. Eu deixei de ser o Júlio e essa parte da minha luta acabou. Eu tive ausente da academia na época da pandemia, principalmente. Fiquei 2 anos e meio fora. Era coisa que me ensinava uma falta violenta. E eu sempre pensava nas minhas alunas de forma como eu posso ajudar ela agora.
É sempre assim. É sempre os excessos que eu cometi, as, as, as vezes que, por muitas vezes, eu tive que me reexaminar, foi só porque eu queria o bem. Nunca foi por arrogância ou qualquer tipo de outra coisa. Mas sou feliz pelas pessoas que eu ajudei. E quem eu não consegui, eu só sinto assim. Às vezes pergunta, eu tenho o número de cor das pessoas que saíram da minha aula. Eu não lembro para quantas pessoas eu já dei funcional, mas eu lembro de cor as pessoas que saíram. Foram 6. Foram 6 insucessos, meu. Você depois de uma aula dessa aí, se comoveu você, né? Com certeza, né? As pessoas que tá se preocupar, né? Com a vida que ele leva. Você tem disponibilidade? Você hoje tá dando aula, né? Sim, sim, sim. Eu acompanho os meus alunos, né? Eu tenho hoje 14, 12 pessoas Uhum. que faço acompanhamento. E, assim, hoje é mais dentro das 4 linhas, igual eu falo. Até por conta de eu tenho pessoas com a faixa etária alta e a gente mantém sempre aquela preocupação constante com quem tá ali, porque é responsabilidade nossa, né? Qual que é a idade para fazer exercício físico? Não tem também, Tem não? não tem. É, já dei aula para criança de 4, 5, mobilidadezinha, coisinha funcional. Já Uhum. dei aula para pessoas com pedir uma licença. Dona Rose Virtus, que não andava, Uhum. basicamente. Ela é um dos meus sucessos que chorava, sentia dores, dores e mais dores e mais dores e mais dores. E nós conseguimos com o tempo, passar do tempo, fazer que ela melhorasse aquela situação, porque não é bom. Eu, por mim, se perguntasse, eu queria todo mundo grande e forte e, e garantam a sua independência, porque 65, 70, 80 anos você tiver ativo, tiver e tem como, você não vai depender de ninguém para nada, Você, absolutamente nada. você tem técnica de motivação, no caso, tá pegando um aluno pela primeira vez e sabe que academia não é aquela coisa maravilhosa, né? Não é. E aí as pessoas vão lá o primeiro dia, o segundo dia. O que a gente vê na academia ó, é uma rotatividade, né? Você vê Grande. pessoas diferentes que Por exemplo, começa e desiste. a gente sempre conversa, Então o eu já personal tem um papel importante, né? Tem que trabalhar a questão tem motivacional. instrutores. Eu acho que o personal, a vida dele é mais fácil, porque você foi escolhido por alguém Uhum. e aquela pessoa te escolheu para estar ali. E você recebe para orientá-la. A especificidade dela. Ela tem um ponto específico. Um por aluno, 2 no máximo por horário, Uhum. por conta disso. É o específico da pessoa. Você vai no específico. Que tá no detalhe ali. Agora, os guerreiros reais mesmo, que eu posso falar que eu também já dei instrução, são os instrutores que comandam 4, 5, 10, 15 alunos numa paulada só. Fazia aquela primeira interação. Janeiro, por exemplo, horário das 16, das 17, 18, 19, tava uma loucura a academia. A gente vê desdobro, né? Ah, Júlio, mas tem muita gente que treina sozinho, mas tem muita gente também que vem se aventurar. Começa 2024, ela pula as ondinhas. Não, 2024 eu vou ser fitness. E vem, e é normal isso, só que se depara às vezes consigo próprio. Porque decidir uma coisa requer um número de estudo que as pessoas às vezes não fazem. Por exemplo, como que eu vou deixar meu filho? Que hora que eu saio do meu trabalho? Eu amanhã vou acordar com dor. Eu vou ter que fazer marmita disso, marmita daquilo. Só vem. Assim, nós temos logo de cara inúmeras desistências. O que, Uhum. o que para mim é ruim. Porque a visão de quem tá ali, de quem tá. Igual você não ia querer que tivesse um rádio em cada casa? Claro, Né? é óbvio. Eu gostaria que todo mundo tivesse. E que fosse de mais empiricamente falando, gente, procurem estudar sobre você, sobre o seu físico, os benefícios.
Pro homem aí, importantíssimo exercícios com sobrecarga. Aumenta a testosterona, faz você perder gordura. Automaticamente sua libido aumenta. Vai poder suprir melhor as necessidades da sua mulher em casa, da sua própria virilidade. Isso que eu tô falando não é nenhum absurdo. É do próprio. É do próprio Os organismo médicos falam masculino. isso. Você precisa ter uma atividade que você force o seu organismo para você ter ganhos reais na sua vida, para você ter satisfação. Porque antigamente a satisfação era o cara voltar para casa com a caça, com a pesca. Aham. Hoje eu carpi Matei. 20 alqueires de terra. Era isso. Hoje não tem mais isso, gente. Tá tudo fazendo. Se você tivesse um Alexa aqui, Alexa, apaga a luz. Alexa, liga o computador. Alexa, faz isso. Nós não temos mais isso. Então, homem, busca a sua virilidade com afinco, cuide dela. Não tô falando para ser agressivo, nem ser não é disso que eu estou falando. Tô falando de você, homem, cuidar da sua saúde psicológica e física. Porque, dados também, 70% dos suicídios que acontecem são do sexo masculino. E quando você vai para os meios públicos, tipo, o policial militar de São Paulo está se matando cada vez mais. Porque nós estamos numa incoerência violenta. Entendeu? E tudo que ajuda, que libera endorfina no seu cérebro, deve ser praticado. Ah, Júlio, mas libera endorfina tomando cerveja. Não. Você só consegue se embriagar, aumentar suas taxas de gordura no corpo, aumentar o álcool no seu sangue e com isso ter uma queda na sua testosterona e automaticamente na sua libido. Só isso. Se você igual o Zé colocou aqui brincando, mas é verdade, você tem a possibilidade de descobrir um outro eu, entendeu? Pois é, como eu falei no começo, você é bastante versátil. A gente tem uma outra, não sei se você pode chamar de profissão, o hobby, né? Porque na verdade, personal é um hobby, né? Não só um trabalho, né? Porque você faz com satisfação. A gente percebe que você fala com bastante ênfase quando você fala do personal, que mais te identifica o Júlio. Mas a gente de vez em quando vê você por aí nos bar tocando, cara. Sempre invento de estragar umas músicas. Da onde que você aprendeu a tocar primeiro, cantar primeiro? Tocar. Quem te inspirou? Um dia tava uma dupla famosíssima no bairro, que tinha 50 habitantes. Eles tinham uma quermesse, eles tocavam nessa quermesse. E eu tinha 9 anos de idade, aí eu olhei e falei... Aí minha mãe já vem de família. Minha mãe era tenor na igreja, o meu avô toca, meus tios tocam. E veio a inspiração daí. Vem tudo de lá. O povo lá quem não toca é extremamente afinado, você não pode errar meia nota que já estão xingando. E aí colocaram, né? E eu nunca tive pressão para aprender. Meu pai também, percussionista, como todo bom negão, pandeirão. Samba dele, tocava muito. E, sei lá, não tem... Um dia eu tava lá, peguei o violão da igreja, da comunidade que a gente vivia, um trovador com dois dedos de altura das cordas, assim. Chegava lá na ponta, não dava nota de jeito nenhum, um trem estranho. E fiz uma aula, o cara me deu as notas, falou, é isso aqui, ó. Fui pra casa e tome, vai. Minha mãe comprou um livrinho do Leandro Leonardo na época. Quanto mais o tempo passa, nossa. E eu tocando aquilo lá. Fui aprendendo, pegando uns tapas daquilo, dali. Me dediquei um tempo a estudar música. Mas quando você vive para certas coisas, você vive. Uhum. Muita gente fala para mim, você podia ter vivido da música tranquilamente. Falei, poderia. Com certeza poderia. Seria eu famoso? Não sei, não posso afirmar porque eu não tentei. Mas comer, beber, comprar... A fama é consequência, né? Principalmente consequência do artista, trabalho. né? Seria, mas não foi. Mas estudei música um Já tempinho. participou de festival, não? Já. Os gospel, né, que paga mais. Não é brincadeira. São Paulo tinha muito festival, assim, mas era muito... Era muito... Às vezes a gente fala isso, mas era muito máfia. Aí você fala, você só fala isso porque você não ganhou. Não é porque eu não ganhei, é porque eu conhecia as pessoas que estavam lá. E se aquele cara, assim, aquele cara vai. O meio musical, ele não é
mérito total. Porque se fosse por mérito total, te digo, MC Popoquinha, MC Guiné, não tava por aí, não. Vamos lá. Mérito musical hoje em dia no nosso Brasil tá escasso. Você chegar e falar, esse cara tocou aqui, ó, falou, colocou nota em cima de nota, cantou a nota, ali no gogó, no chama. Aí pega a história do Renato Russo, né? Exato. Na Utopia, acabou virando Legião Urbana. Utopia. Não tinha projeto de Legião Urbana. As pessoas diziam, Não. Legião Urbana, uma aborto elétrica era uma loucura. Aqueles caras. Era o Dinho, o Renato, o Bonfai, eu acho que era o Bonfai. Não sei, eram uns caras doidos, totalmente malucos. Do aborto elétrico até ficaram uns 4, 5 músicas pro Legião, 4, 5 músicas pro Capital, não me recordo. E fizeram. E na minha época era isso que eu ouvia. As pessoas, Júlio, você não vai renovar? Não vou. Porque para renovar, pra eu trocar o meu Maverick, vai ter que aparecer um carro Aí tu tão vai- bonito, tão charmoso. Mas você não quanto- canta aquela desce, 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 cachorro. Não dá. Não dá. Isso é uma exploração daquilo que a gente já gosta. É complicado isso daí. Você não precisa falar de sexo brasileiro, você não precisa cantar de sexo brasileiro, porque o brasileiro já gosta. O povo latino já é assim. Então, deixa a cintura do cara e da mulher quieto, vai pro coração, vai pro cérebro. Ativa. Gente, Emoção, né? coisa que eu não canto mais, mas por conta da minha mãe mesmo, porque se eu toco, a lembrança vem. Isso eu não lido. Já se passaram 22 anos, eu não consigo lidar com a perda, não minha, mas eu falo para todo mundo. Eu acho que deveria conhecer uma pessoa como minha mãe. Ah, você é suspeito de falar. Sou, é minha mãe, é claro. Mas assim, não havia ninguém que conseguisse fazer uma, uma análise negativa da minha mãe. Depois eu conversando com as pessoas, todo mundo fala, é porque morreu. Não é. Você vê, hoje em dia não tem mais esse filtro. Você morreu, se for ruim, acabou. Você tá lascado. Sim, morreu, não valia nada. Não é isso. É que você via mesmo. E as pessoas hoje, até lendo um pouco mais a Bíblia, entendendo um pouco mais, as pessoas falam, preparou e levou porque não era mais. Tem gente que fica aqui que a gente precisa se melhorar, precisa se reinventar de alguma forma para estar batendo nos salões dos céus. Eu acho que pessoas igual minha mãe, igual o meu amigo Lucas, que morreu tem uns meses, essas pessoas, eu acho que elas, sei lá, fazem alguma coisa diferente e Deus fala assim, vem logo que, sei lá. Então você cuida da sua parte, sua corpo, mente e sua parte espiritual. Olha, Como Zé, que você cultiva essa? Eu pensei que você é bastante emotivo, pelo que eu percebi. assim, esses são tópicos que a gente tem de âmbito muito pessoal, mas que, como cristão, é muito difícil falar isso porque nós cometemos erros durante a nossa vida que eles vão ecoar e vão morrer com você. Nós temos capacidade de pegar coisas maravilhosas e estragar. A boa amizade, o perdão, a gente consegue estragar isso. E assim, mas sim, eu procuro, sim, tá em dia, ler minha Bíblia, conversar com pessoas que entendem mais que eu, porque tudo é uma busca afinal. Você não vai na academia e vai ganhar um shape porque você foi um dia. É todo dia. Mas até chegar naquele ponto que você vai ficar automático ir para academia porque você tá vendo o que tá vindo, o que tá acontecendo, até esse ponto você vai faltar alguns dias. E eu sempre falo assim, até o ponto de eu ser um cara cristão, até o ponto de eu poder usar a minha vida como evangelho, porque você pode falar de Mateus, de Marcos, de Lucas, sem problema. Pregar o evangelho não é difícil. O problema é o que você está dando de exemplo.
O que sua vida tá falando? Esse é o problema. Há confusão. E nós somos todos casca de ferida sem casca. Infelizmente, ou felizmente, não sei. Não dá pra se ter algumas coisas, se admitir algumas coisas fora nem dentro. E essas tatuagens, o que significa? Os psicólogos dizem que é necessidade de aceitação. Mas, sei lá, cada uma delas foi um momento e... Não fez tudo uma vez só, não, né? Não. Não colocou uma forma assim, pá! E assim, muitas delas eu não queria nem mexer mais. Esse é um ponto. É tribal isso aí? Aqui ela é maori. É uma cultura neozelandesa que os guerreiros maori, eles tinham direito a se tatuar. Somente os guerreiros maoris podem se tatuar. E a gente tem aquela nos dias modernos, né? Nossa guerra é inexistente, mas a gente sempre, porque é um pouco mais marrento, um pouco mais brigão, eu sou guerreiro. Fiz o peito, fiz. Mas todas elas começou com uma caveira que eu fiz aqui, desse lado. É para ser única. E, inclusive, essa caveira... A primeira não tem jeito. Essa caveira me impediu de entrar no concurso da Polícia Militar de 2015, no estado de São Paulo. Era alusiva a alguma coisa? Não era, mas assim... Caveira no meio militar é aquele cara... Mas o Bop tem a caveira? Sim. Depois que você fez o curso do BOP, antes se você for lá, o cara vai dar um jeito de quebrar você no pau. Você não pode ter tem que ter o curso. Tem que ter um curso. Mas mesmo que se você for fã do Bop, não pode fazer a caveira. Você pode, mas... A faca na caveira. Vai ser difícil você bancar ela lá no curso, né? É justamente isso. O cara fala, e aí, você banca essa caveira? A ideia é que não é porque a pessoa, nossa, vão matar. Não é nada disso. Caveira é justamente o cara que vitorioso saiu sobre a morte. É pejorativo assim, né? Caveira, sou caveira. Pessoas... Mas se você e eu aqui, quando nós morrermos, desenterrar e velar... Caveira. Nós tomar caveira. Vai ser... É um termo de igualdade entre pessoas que desafiaram certas situações. A identidade do ser humano é a caveira. É a caveira. Entendeu? Então, a singularidade do BOP. Aqueles caras ali, aqueles 300, 400, 500, 600 homens que servem o grupamento do BOP, o batalhão do BOP, tem por igualdade a caveira onde todos enfrentaram algo que linearam eles para obtê-la. Então é um direito daquele grupamento. Aqui, como tem a da Rota, como tem a do GAT, como tem de outros brasões de choque, outros que Força Tática que usa, no estado do Mato Grosso, usa uma águia, eles adquiriram o direito de... Não vai um aluno, um candidato, chega lá com uma águia da Força Tática. O cara fala, ué, que é isso, cara? É lindo o brasão, eu acho maravilhoso. Sabe da filosofia, na verdade. Eu acho maravilhoso o brasão, mas se eu chego lá e bum... que você... Não tô entendendo. Você bebeu? Não vai. Então, tem muito disso. Aí fui cobrir ela e virou aquele... Sabe? Aí foi, já aumentou essa. E depois eu vi um bonito, fiz no peito. E depois pegou o braço e... Não vai fazer igual a Anitta, não, né? Teve uns que imitaram aqui, né? Foi polêmico aquilo lá do extremo, cara. Tá aí um dos apelativos. É disso que trata. E eu até acredito. A Anitta tem uma voz maravilhosa, afinadinha, até. Assim, eu acredito se ela cantasse algo, eu ia ser fã dela. Mas ela tá no mercado, né? Aquilo lá é tudo não mercado. Precisa. Você não viu a Ana Castela, né? Tá no mercado. É comercial, né? Música comercial. Exato. Mas assim, se você pegar... Não é aquilo que, como você tá falando assim, eu não canto. Então, não dá. Então, você tem uma personalidade que canta o que você gosta. Aí tem muita gente que é comercial, quer ganhar dinheiro. Mas a gente... Isso tem pouca duração. Você falou assim que o pessoal fala aí que o Júlio é arrogante, que Júlio não sei o quê, secular. E algum desse sei o quê, secular eu já ouvi falando por aí. Tipo assim, o Júlio é mitidão, não sei o quê. E aí eu digo pra você, tu é metido? Você se acha metido ou você é só alegre? Olha, eu sou uma pessoa
Você gosta muito de espelho e falar. Que eu tenho... também. Mas eu tenho certos direcionamentos, que assim... Você sabe que as pessoas falam que você é metido? Ah, eu sei porque algumas falam pra mim e eu me chateio, sabe? Mas eu Ele falou assim, ele entendo. se acha, né? Ele fala Eu- assim, ele se acha. Eu entendo Mas não se porque acha o quê? Não sei o quê. quem vive pela espada morre por ela. Quem fala as coisas da forma que eu transmito vai ouvir da mesma forma. Esse é um problema que eu tô resolvendo. Às vezes não é nem tanto o conteúdo que você fala, é como você fala. Então as pessoas vêm sem filtro. E assim, dá aquela porrada, você fala, caraca, velho. Mas eu não falei você papum pra te prejudicar. Eu nunca, jamais vou falar com um cara, ô, você, igual, perdão da palavra, você é um cuzão. Chegaram em mim na cara, não gosto da sua cara, não, você é um cuzão. Cara, você não me conhece. Procura. Gente, pra quem me conheceu pela boca dos outros, me dá 3 minutinhos. Conversa comigo. Procura saber. Eu tive muito um papel de posicionamento. Eu não posso me posicionar de forma que eu vá me denunciar. Que eu vá, um dia alguém vai falar, naquele dia lá você não foi esse cara, não. Naquele dia lá, você ramelou. Naquele dia, posicionar-se firmemente sobre um ponto não quer dizer que você é ou deixa de ser se achão ou metido. Eu sou um cara que tem certeza das minhas competências, das minhas finalidades, dos meus defeitos, com certeza eu sou ser humano. Mas você Mas, não faz maldade. não, cara, que Então dá. tá explicado, tá Sim, bom, né? Você eu não faz sempre maldade. vejo que o, ter conceitos é complicado. Ter preconceito é pior ainda. Porque se eu tenho um conceito sobre algo, eu vou defender. Eu vou defender esse algo. É claro que agora eu tô sabendo lutar minhas guerras, minhas batalhas, porque a guerra não chega ao fim. Tem certas pessoas que você vai tentar explicar alguma coisa ou conversar sobre determinado assunto, você não vai mais conversar. Você só vai falar, não, tá bom. Aí você preserva a sua imagem, você para daquela, esse é um cuzão xarope, porque você não vai estar entregando certas coisas que a pessoa não vai ter como entender. Não vai entender seu posicionamento. Então tem que aceitar tudo, mas ninguém pode aceitar o meu posicionamento. Então, como funciona? Só funciona para um lado? É verdade. Se eu discordar de você, então eu sou o xarope, o cuzão metido. Que eu me olho no espelho, eu me olho. Sabe o que, gente? Fazendo o quê? Procurando defeitos físicos. E toda vez que eu me olho, que eu paro e me olho lá no espelho da academia, eu me pergunto sempre: você tá fazendo certo aqui? Você já fez o seu. Você já não cumpriu o seu papel aqui? É isso que que o espelho me pergunta. Quando você me vê, igual algumas pessoas, você não para de olhar do meu exercício errado, não. Eu só fico olhando, não pro seu exercício errado. Eu sinto porque eu não posso estar te ajudando. Só por isso. Não é o seu exercício errado. E quando eu tô me olhando, eu tô procurando defeito, eu não tô achando que eu sou bonito. E é por isso, Vai me dizer que você não se acha bonito. pelo contrário, assim, ó, Né? eu tenho uma máxima É. que o bonito é relativo, depende de quem vê, né? Às vezes, olha, cara, a mulher já chegou pra mim e falou, eu tava lá e, na época muito mais novo, paquitão, abdômen trincado e tudo mais. Eu gosto do gordinho, velho. Eu gosto da barriguinha. Aí você não entende, você fala, nossa, mas tá me tirando, só pode. Não, é o direito dela, o gosto dela, ela gosta. Geralmente diz que tem tanquinho. Tanquinho diz que a mangueira é pequena. Também, A torneira. Eu já ouvi isso. Mas o quê? E eu conversei com pessoas, amigas minhas, amigas não, assim, que eu nunca tive amizade com mulher. Eu sempre tive conhecidas que a gente conversava. Falou, Júlio, é muito trabalhoso. No meio mesmo da musculação, não aqui, mas mais em São Paulo, é muito trabalhoso. Eu já vivo esse mundo. Se eu levar isso aqui pra minha casa, é só a gente lá sentado, tomando um vinho, você contando quanto nós estamos comendo chocolate ou qualquer coisa. Não, eu quero alguém que tire isso de mim. E que na minha hora, que eu falar assim, essa é nossa hora, que sente lá, que como, que
um podrão, que coma salsicha. É de cada um. Júlio, a gente vai encerrar com você com o violão. Acho que o senhor consegue pegar ali? Pode o violão? Eu vou fazer uma última pergunta para você. O que você já tem um plano? Do que é o Júlio? O que será o Júlio daqui 10 anos, 20 anos? Você sabe onde que vai chegar? Ou você viva um dia, outro dia? Acho que essa é uma pergunta de milhão que o cara, se ele não souber responder, ele tá pobre 5 vezes. Olha, com todo o trabalho que eu realizo durante minha vida, eu sempre busquei tá um passo à frente do meu tempo, assim. Sempre busquei a melhoria, sempre... E por conta disso, tropecei muito. Muitos e muitos e muitos tropeços. Mas, com certeza, daqui 10 anos, eu vou estar bem melhor do que eu estou. Porque eu quero me habilitar à vida pública. Quero justamente ir trilhando o caminho da publicidade para as pessoas começarem a me conhecer como figura pública. E não exatamente política, mas quando você exerce um cargo público, qualquer um que seja, você está dentro da publicidade. Isso é importante para as pessoas terem de você o melhor. Porque se hoje eu posso ajudar 12, talvez no meio público eu poderia estar ajudando 120, 150, 200, 300, 400, 500 pessoas. Esse é o principal ponto. Eu acho que tem sempre uma máxima que a gente repetia. Se você não nasceu para servir, meu amigo, você tá com algum problema. Na máxima não falava isso, mas hoje eu entendo. Porque o serviço, ele é algo necessário para sua vida. É algo necessário. Você faz serviço público. É algo que você necessita. Você tem que fazer. Você tem que ajudar as pessoas de alguma forma. A partir do momento que você tá pensando em você, não tá fazendo pelos outros, você acabou o seu peso no mundo. É por isso que todo dia que você acorda, tenha certeza, ó. O mundo sem você não estaria a mesma coisa. Se acordou, Deus deu o dom pra você acordar. Entenda, alguma coisa tem pronta pra você executar. Basta você acalmar e ouvir que vai chegar a sua hora. Falou, Júlio! Tá aí, Júlio. Pega o violão aí, Júlio. Nossa, vamos fazer uma... 2 meses já que eu não toco, não. Mentira, toquei. Esse dia eu tava tocando. Você de vez em quando tá fazendo live aí, que eu sei. Eu te marquei uma, aliás, você não me repostou. Eu não entendo direito que lá não, eu não repostei porque eu não sei o que eu fazia. Mas você ia ficar atrelado ao meu Instagram a vida toda. É assim que funciona? Deixa eu quieto. Você é um homem casado. Vixe. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma música para encerrar. Tá. E escolha uma música assim que te marcou bastante. Uma coisa assim que... Eu sei que você canta bastante MPB, canta rock, pop rock. Isso. Né? E aquela uma lá, desce. Essa daí eu nunca vou tocar, não. Eu nem consigo tocar, sabia? Não consigo mais, não. Uma música pra bem fora do que eu faço, mas que foi da minha origem. Você compõe? Fiz algumas musiquinhas assim. É? Fiz algumas coisas. Nada que vai ser sucesso, não. Você não consegue ficar de frente aqui com essa aqui? Aqui. Deixa eu virar. Essa aqui. Vamos lá. Bom, fora do que eu faço, Zé, só tem as músicas que tocava na infância mesmo, quando na adolescência. Que é... Essa quando você canta numa lanchonete. O pessoal grita, não grita? Essa então da noite é incrível. Boate Azul. Ela faz parte do seu repertório, essa aí ou não? Quando
a gente tá bem. Porque vai muito do público, né? Tem vezes que a gente tá num público que gosta, você vê lá os senhorzinhos. Até os jovens também, eu não sei por que a gente se perde tanto. Sim, a maioria das músicas antigas, os caras ouvem, por quê? É. O pai e a mãe ouvem, eles ouvem também. Bem, Só que dão espaço, às vezes, para certas. Nada contra o rompante. Hoje a gente tem roupagem de música excelente, ótimos guitarristas, baixistas, bateristas no sertanejo, sem problema. É um viés, é um segmento que façam sucesso, mas cara, tocar assim, sabe? Tocar no Nego Solimões, bem chamado, é um trem bonito, é gostoso. ô Júlio, eu gostei muito do bate-papo. Sim, Muito bom, bastante, gostei. bastante educativo. Acredito que vai ser bastante aproveitado para as pessoas. Tomara que E sim. nós vamos ficar internalizados na internet, né? Já estamos. Daqui um tempão, seus filhos, seus netos, né? Se Deus quiser. Você tem plano, sim, netos, essas coisas? Ah, tenho, né? É. Todo homem. E eu, 35 anos, já tava fazendo aquela curva que o cara já quer os herdeiros, já quer deixar a semente no mundo. E tipo assim, quero te agradecer por ter aceitado o convite, participar Eu que desse agradeço, podcast, Eu tá? agradeço. E vamos ter outra oportunidade. Olha, dessa vamos fazer um podcast musical. O que você acha? Musical, é top, é muito bom. É, muito nós vamos massa. fazer um repertório aí, vamos Bora. cantar, encantar a galera. Isso. Quero agradecer aí mais uma vez o pessoal que sempre acompanha a gente, o pessoal, o parceiro Aripuanã MT, também a Webnet Internet, a Claudemíria, que até cantou ali, não sei se saiu? Eu diminuí o volume. Cantar. Então, parceiro, valeu. Valeu, muito Parabéns obrigado. pelo seu trabalho que você desenvolve, Muito né? obrigado, Zé. Boa intenção eu sei que você tem, né? Você é uma pessoa que é bastante humana, então merece o carinho do pessoal. Muito obrigado, Valeu. Zé. E o pessoal acabou conhecendo você um pouquinho, às vezes só vê pessoalmente. Você fala, não, o Júlio é metidão. Não, E é pela orelha de lutador É. também. As pessoas falam que, gente, lutador é dócil. A pessoa olha e fala, é um mordido na orelha, o Mike lutou com o Mike Mike Tyson. Tyson, lutador é dócil. Nós somos dóceis, são pessoas que têm certo posicionamento. Queria agradecer primeiro também você, Zé, por abrir essa oportunidade, porque igual a gente vive aqui, eu tenho 8 anos que eu vivo aqui já, vai fazer em julho agora. E assim, sempre estigmatizado, sempre com algum. Muito obrigado, eu espero que tenha nesse curto espaço de tempo que a hora voa, eu consegui transmitir para vocês um pouco mais sobre o Júlio e que quem tiver dúvida ainda, vamos sentar ali, tomar um suco. Eu não tomo cerveja mais, mas vamos tomar um suco ali, vamos conversar. E se você estiver disposto a entender meus posicionamentos também, é importantíssimo. Porque cada um tem os seus, cada um tem o seu viés, cada um tem o seu segmento. E eu acho assim, liberdade de expressão, de pensamento, literal, escrito, é para todos, é para todo mundo. Então, vamos respeitar as opiniões de cada um, as escolhas de cada um e viver em harmonia, procurar ter um meio termo aí pra gente conseguir harmonizar tudo. Mas se alguém tiver interessado em treinar com você, tem vaga ainda? Não tem, infelizmente tem? não. Eu sempre falo que eu queria ser 3 ou 2, já tava bom. Ah, Não tem, infelizmente. tem que entrar na fila. Valeu, Júlio. Um Valeu, querido. Até abração, mais. cara. Um abraço pra todo mundo. Abraço, Zé. Tchau. Abraço, valeu.